Olá pessoal, professor Chagas mais uma vez com vocês, tudo bem? Pessoal, tema desta aula, dízimas periódicas e fração geratriz. Ok? São dois temas aí super importantes para dar continuidade nos nossos estudos. Eu preciso desses pré-requisitos. Tá, eu tenho uma fração que gerou um número decimal. Como é que eu posso fazer o processo contrário? Eu sei que se pegar o número e dividir pelo outro, se for o de baixo maior, vai dar um número decimal, tá certo? Tá, e se eu tenho só os quebrados, só os decimais? Como é que eu sei qual era a fração antes daquele número ser dividido? Então, para que nós possamos chegar a essa conclusão e resolver essa questão, precisamos entender sobre dízimas periódicas, simples e compostas. Já vou explicar para vocês. E precisamos entender também sobre fração geratriz, com números decimais, frações e números decimais, o conjunto dos números irracionais. Então eu vou trabalhar com números naturais, vou estar trabalhando com números inteiros, vai ter momento que eu vou estar trabalhando com números irracionais, tá certo? Então, de modo geral, eu vou estar trabalhando com o conjunto dos números reais. Vocês sabem que é um conjunto que compreende todos os outros grupos, né, numéricos. Então vamos lá. Lembrando que conjuntos numéricos não é o tema específico da nossa aula aqui, tá certo? Então vamos lá, da continuidade. Então, dois subtemas importantes aí, dízimas periódicas e fração geratriz. Vamos ver o que é isso. Pessoal, dízima periódica, vocês já devem estar lembrando aí, para falar das dízimas periódicas. Tá, e por que dízima periódica? Vocês vão perceber que esse número ele tem uma certa repetição. Depois do vírgula zero, ó, ele começa a se repetir 2, 2, 2, 2, 2. E esses três pontinhos, vocês sabem que ó, a reticência quer dizer que esse número vai até o infinito, até onde eu posso imaginar, desse modo, ele não vai mudar. Nas calculadoras, pessoal, só um esclarecimento, nas calculadoras, lá no final do visor da calculadora, ela geralmente faz um arredondamento para maior, tá certo? Não é que a dízima mudou, a dízima continua 222. Ela, para mostrar que chegou no final da sua capacidade visual, né, de tela, ela arredonda para maior, tá certo? Comete um erro por arredondamento maior. Mas só esclarecendo, tá certo? Dízima periódica é a dízima periódica até o fim. Então vamos lá. Estamos tratando da dízima periódica simples. Dentro da dízima periódica eu tenho dois grupos. O grupo das dízimas simples e das dízimas compostas. Já vou chegar lá. Então, quando que é uma simples? Quando se na parte decimal, ou seja, o que acontece depois da vírgula, daqui para lá, essa parte da frente eu não estou preocupado depois da vírgula, ó. Quando na parte decimal aparecem números que se repetem sempre, periodicamente, por isso nós vamos chamar de período. Então, periódico vem das sucessivas repetições. Beleza, gente? Vamos continuar. E o composta? Como que é esta história das dízimas periódicas compostas? É assim, pessoal. Vamos ler? Quando na parte decimal aparecem números diferentes da sequência. Além da sequência simples, aparecem outros intrusos, outros números diferentes no meio da sequência. Opa, então, como é que eu diferencio o simples da composta? Desse modo, feito que eu estou acabando de falar. Vejam, como é que era a minha sequência simples. Dízima simples. Olha como é que ficou a minha dízima composta. Eu tenho pelo menos um número diferente no meio de uma sequência de 3, 3, 3, 3. Tá certo? Ah, professor, mas tem um 1 antes. Não, esse 1 ele não está na nossa análise. A nossa análise é o que vem depois da vírgula. Dízima significa valores menor que zero, né? Divisores que vão dar
uma sequência depois da vírgula, às vezes sucessivamente repetitiva ou periodicamente repetitiva. Então vamos lá. Aí, pessoal, desse modo eu acabo compreendendo que dentro de uma sequência periódica, que é 3, 3, 3, 3, 3, eu tenho um número que apareceu aqui, né, diferente dos outros. Então, se o que você está analisando tem essas características, então trata-se de uma dízima periódica composta. Ah, não tem, professor. O que eu estou olhando aqui só tem número repetitivo. E é sempre o mesmo. Ou é sempre do mesmo jeito. Então, essa é uma dízima periódica simples. Compreendido? Então, vamos avançar. Agora, vamos ver alguns exemplos das dízimas periódicas. No caso aí, vocês já perceberam a que grupo que ela pertence? Essas duas? Simples, né, gente? Muito bem. E as compostas? E as dízimas compostas? Veja, sempre, ou quase sempre, para você diferenciar a composta da simples, você analisa o que é diferente, né, dentro da sequência. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Bom, agora vamos entrar no outro tema. Nós já acabamos de ver o que é uma dízima periódica simples e composta, e agora é analisar as frações geratrizes. Como descobrir a fração geratriz de uma dízima? Vamos esclarecer isso. Digamos que eu estou analisando uma dízima periódica. Muito bem. Então vamos lá, dando sequência. Eu vou explicar isso mais de uma vez, mas já de imediato fica muito atento aí à questão do entendimento, tá certo? Vamos lá. Ó, eu vou pegar o primeiro exemplo, segundo. Lembra aqui que eu até coloquei ali do lado, vamos ver aqui, pessoal, eu coloquei como se fosse uma fórmula. Como é que vai ser isso? Vai ser o número de período menos o número diferente, dividido hora por 9, hora por 90, hora por 99, hora por 900. Tá, professor, mas como é que eu vou saber se hora vai dividir por 9, hora vai dividir por 90, como estão os dois exemplos? Já vou entrar em detalhe. Olha aí, pessoal. A número 2 dos exemplos. O que acontece? Agora, a minha dízima periódica, ela é diferenciada. Né? Ela não é mais uma dízima simples, é uma dízima composta. Porque eu tenho mais de um número diferente. Né? Tem um outro número diferente dentro da minha sequência. Então, eu vou considerar que esses dois números aqui são diferentes. O 1 e o 2. Um é diferente do outro. Se um é diferente do outro, eu vou considerar que eu vou ter que pular duas casas decimais para poder encontrar a sequência natural, ou seja, sequência sucessivamente do mesmo jeitinho, tá certo? Então, primeiro passo aqui. Bom, pessoal, resolvendo então os dois exemplos aqui, né? Refazendo no caso, né? Eu vou refazer esse exemplo aqui, tá certo? Para que vocês percebam como é que nós vamos fazer isso. Então, o primeiro passo, vamos fazer uma continha, tá certo? Eu sempre faço assim, x igual a dízima depois eu tenho que transformar um número desse em número inteiro. Então essa vírgula vai caminhar uma casa para cá. Se ela caminhar uma casa para lá, significa que é multiplicação por 10. Então vai ficar 10x igual a parte inteira, que é 3,3333. Bom, agora eu vou montar uma regrinha, né? Se é 10x igual a 3,3333, assim como x é igual a 0,3333. Vamos fazer uma subtraçãozinha, e aí eu acabo descobrindo a minha geratriz. 0, 0, 0, 0, 3.
Bom, aqui tem 9x. Logo, x é igual a 3 dividido por 9, porque isso aqui a gente não leva em conta, né? Porque agora nós estamos olhando para dois números inteiros. Então a minha geratriz confere com o que eu tinha colocado aqui. Então como é que é a regra? Regrinha rápida, macete. Número sucessivo da minha geratriz menos o número diferente. Se eu tive que pular uma casa só para poder gerar o número inteiro, é divisão por 9. Se eu tive que pular duas casas, é 90. E assim por diante. Vamos lá? Olha aqui como é que ficou de baixo. Olhem para cá. O que é que tem de diferente? Esse grupo aqui é diferente. Bom, se o grupo é diferente, qual o número diferente da minha geratriz? 1. Tá certo? Se é 1, então vai ficar 12 menos 1, 11. Tá certo? E aqui o meu divisor é 90. Por quê? Porque eu tive que avançar duas casas decimais para poder encontrar a sequência que se repete. Ok? Então vamos lá, vamos arrumar a nossa continha. Só arrumar para que vocês vejam. Ó. Então vai ficar x igual a 0,12, 2, 2, 2. Bom, se eu tenho que pular duas casas, na verdade aqui, né, gente, ó, só olhar para cá. Esses dois números são os dois diferentes da minha sequência. Então, eu vou pular duas casas. Se eu vou pular duas casas, o meu multiplicador aqui é 100. Aí, se eu pular duas casas, vai ficar assim, ó. Vai ficar 12,222. Ok? Pessoal, um detalhe. Como eu tenho aqui um número diferente da minha sequência, então meu multiplicador aqui é 10. Certo, gente? Então, como é que vai ficar a minha nova escrita? Vai ficar assim. 10x igual a 1,2222. E lá embaixo eu tive que multiplicar por 100, porque para mim criar a sequência eu tive que pular duas casas. Então, vai ficar 12,2222. Ok? Fazendo a minha continha, eu vou ter 100x igual a 12,222. 10, que é menos, tá? X igual a 1,222. Subtrai, olha aí. 2 tirando 1, ficou 1. 1 aqui não tem com quem subtrair, copia. Aqui, 100 tirando 10, ficou 9. 90 no caso. Então, quem está multiplicando passa dividindo 11 dividido por 90. Ok, gente? Do jeito que está lá a minha geratriz. Então, é uma explicaçãozinha básica, lógico, que no decorrer das nossas aulas, eu vou avançando com os exemplos e resolvendo, para que, fazendo com exemplos diferentes, vocês consigam absorver melhor aí a ideia da como é que faz para encontrar a geratriz de uma dízima. Beleza, pessoal?